Estamos de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a Política Nacional de Cultura Viva. Participam desse debate aqui comigo Binho Riani Perinotto, assessor e consultor em projetos culturais, e Sérgio Mamberti, que dispensa apresentações, ator, diretor e produtor cultural, também foi secretário nacional de Cultura. Eu fiquei 12 anos no Ministério da Cultura. Foram anos maravilhosos, muito árduos, mas muito compensadores. E agora estou de volta à minha atividade teatral. Teatral, muito bem. Então, a ideia da Política Nacional de Cultura Viva, como a gente já disse aqui, foi valorizar atores sociais como, por exemplo, mestres da cultura popular, crianças, jovens, idosos, o Sérgio estava dizendo disso, povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais de matriz africana, ciganos, população LGBT e daí por diante, né? Quais avanços essa valorização pode trazer para a construção social brasileira? O Binho estava dizendo, eu te interrompi, você queria falar inclusive dessa condição, essa ideia de uma política ascendente, quer dizer, de uma política que sai daquilo que a população já produz e é assumido pelo Estado como uma produção legítima e importante, e se cria uma política a partir daí. Você estava dizendo, inclusive, tem elementos que avançam um pouco mais nessa direção, que tem a ver com isso que eu tinha acabado de dizer, né? Quer dizer, da gente poder avançar do ponto de vista de valorizar essas expressões culturais as mais diversas. Porque a Lei Cultura Viva, ela teve como algumas demandas. Na verdade, a principal demanda inicial era ligada, por exemplo, à prestação de contas, como que se dá esse repasse de verba, né? Isso teve alterações, que agora tem um termo de compromisso cultural, o TCC, Termo de Compromisso Cultural, essa virou a sigla, mas que, por conta de outras leis, por exemplo, a Lei 866, que ainda está vigente, tem compromissos que ainda não dá para as licitações, não dá para se abrir mão de como que se dá isso. A Lei 866 é um desafio para a gente, porque ela foi feita para estradas de rodagem e ela rege a cultura, entendeu? E ela nos cria tudo, momentos. Né? Ela rege todos os contratos, licitações públicas. Mas agora com a Lei Cultura Viva somada com o MIROSC, né, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e, querendo ou não, a maioria dos pontos de cultura eles precisam ser uma organização da sociedade civil, daqui para frente vai ter algumas alterações de como se dá essa relação do Estado, seja na federação, estadual ou união, ou municipal, com as organizações da comunidade, enfim, né? Então, isso vai alterar algumas coisas. A cultura não pode ficar submetida a essa lógica, porque quando você pensa na 8666 com relação a outras áreas, você até entende, vamos dizer, a necessidade de transparência e tudo. Mas no caso da cultura, não que não seja necessário transparência, mas como é que você vai pedir, por exemplo, para povos indígenas, para justamente esses segmentos que não têm uma estrutura? A gente lutou muito contra esses aspectos burocráticos para criar justamente uma fluidez para essas políticas, porque... E a política cultural, a produção cultural tem muito de imaterial. Sim, e de não exatamente. Verificável, demonstrável em produtos necessariamente isso continua muito delimitados. Né? Tanto é que uma demanda é que a flexibilização se dê, por exemplo, um pouco mais próximo do caráter como se foram os prêmios, por exemplo. Que os prêmios que nós criamos na Secretaria da Identidade e Diversidade Cultural. Que priorizava-se o cumprimento do objeto e a comprovação do objeto ter sido realizado mesmo, ainda que assim, ou satisfatório ou na sua excelência, mas foi realizado. Foi feito. Essa seria a prestação de contas mais importante. O primeiro edital que é o fazer cultural com primeiro edital qualidade. de culturas populares que nós fizemos na Secretaria eram prêmios de R$30 mil. Depois, a própria comunidade resolveu que os prêmios de 10 mil já seriam mais do que suficientes. Nós achamos que 30 mil era muito pouco, a gente não tinha uma ideia, vamos dizer, da necessidade real. E a gente viu o seguinte, que uma grande parte dos projetos ficou inviabilizado porque eles não tinham condições de cumprir as regras da 8666. As regras da burocracia. Da burocracia. Então, eles não conseguiam se organizar para isso. E aí, quando chegaram então, na política dos povos indígenas, como é que você vai pedir CNPq para um povo indígena, para uma tribo, população, para um grupo? Então, nós criamos os prêmios. E isso, de uma certa maneira, se estendeu para o resto e substituía, portanto, essa contrato, experiência é que está sendo assim, fortalecida nesse novo momento com a lei.
essa experiência Sim. com a devida regulamentação e tudo mais, né? Eu acho que aí a gente tem as deve... restrições, as leis também restringem. eu acho Sim, mas que... mas regulamentam, mas a geram ideia- transparência, exato. controle, mas ao mesmo tempo Proporcionar algumas... tentam dar condições para que as particularidades da Sim, produção cultural possam se viabilizar, Sim, né? sim. Isso. E aí a gente tem que valorizar, eu acho que aí a participação da deputada Jandira Fegali, que ela desde o início ela foi, como o PCdoB é nosso parceiro, muito íntimo em todo esse processo de construção, a deputada Jandira Fegali foi uma grande lutadora nesse sentido e a lei veio justamente, foi promulgada através do projeto de lei dela. Sim. Então é uma coisa que a gente não pode deixar E a de esquecer. deputada Jandira Fegali tem sido Uma lutadora tem tido da cultura. uma representação irrepreensível sob todos os aspectos, né? Quer dizer, talvez uma das vozes mais lúcidas e críticas Sim. do Brasil na atualidade e com uma participação em vários campos, inclusive com uma participação decisiva no campo da cultura. Exatamente. E a gente não pode esquecer que Pode falar. não, é que o Célio Turino que veio justamente porque Lula tinha dito que ele queria um centro de cultura em cada região do país. Em cada lugar do país ele queria um centro de cultura. E a gente tinha visto mais ou menos já pela prática que muitas vezes se gastava muito mais dinheiro na implementação, na construção dos centros de cultura, e depois aquilo virava elefante branco e não tinha recursos para gerir a política de cultura. Então, os pontos de cultura nasceram justamente do discurso do Gil, que falava do doim antropológico, que era fazer os pontos, né, fazer a massagem nos pontos. Ou seja, para energizar, né? Em vez de você ter um centro que tudo tem que vir por centro, você, ao contrário, Irradia, descentrar, né? Inicialmente até se começou a fazer as BACs, mas esse Como projeto, não na prática, projeto, Não, é como projeto, mas foi extremamente... Nós todos tínhamos restrições muito grandes a esse projeto, e aí esse projeto, vamos dizer, foi abandonado, e aí veio o Célio Turino para justamente trabalhar o que seriam esses centros culturais, e aí os pontos de cultura nasceram justamente no âmbito dessa discussão e foram criados pelo Célio Turino na Secretaria da Cidadania. E voltando nessa ideia do resgate histórico também, aí volto com a fala da autodeclaração, porque é o seguinte, muitas pessoas naquele momento lá atrás, 2004, por aí, 2005, quando começa a surgir o Cultura Viva e os pontos de cultura, um monte de gente fala assim, eu também quero ser ponto de cultura, eu também quero ser ponto de cultura. E antes de firmar qualquer convênio edital, um monte de gente falava, então eu também sou ponto de cultura. Começa a entender o que é ponto de cultura, se já é o que já faz, se já é o que tem de potente naquela comunidade, né? Então eu também sou ponto de cultura, e começa a se autonomear ponto de cultura. Hoje, de lá para cá, vários que se declaravam conseguiram passar a ser pelo modo conveniado, né? Passou por alguma seleção digital, coisa do tipo. Mas agora, com a lei, e nesse atual momento, vai ser feito o cadastro dos pontos de cultura. É um primeiro passo da lei, na prática. Esse mapeamento é fundamental. E esse cadastramento ele pode ser feito pelas próprias pessoas. De maneira autodeclarada. De modo autodeclarado. E agora está no momento de como que vai se organizar essa plataforma, né? Em breve eles devem estar, pelo Ministério da Cultura, lançando essa plataforma. Eu acho que é interessante Mas o seguinte, muito bacana. É que a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, como já vinha construindo essas políticas, então ela também, a Secretaria, como havia uma parceria muito íntima, o Célio foi um grande parceiro, e toda a equipe certamente se identificou muito, e uma série de iniciativas que foram tomadas, como, por exemplo, os pontinhos de cultura, então era dedicado à criança, os pontões, os pontos de cultura indígena. Os de mídia livre. Os de mídia livre. Tudo isso, de uma certa maneira, havia um espelhamento dessas políticas e, de uma certa maneira, isso dava uma organicidade, fazia com que as ações dos pontos de cultura não ficassem tão pulverizadas e passassem a integrar uma rede realmente, vamos dizer, que, de uma certa maneira, refletisse
esses segmentos e as políticas para cada segmento, para que não ficasse só também na iniciativa individual, entendeu? Então, hoje eu acho que a lei de cultura viva, ela produz um amadurecimento nesse sentido. E o que eu acho entendeu? que é legal é que ela volta a colocar na pauta a questão dos pontos de cultura, como a gente comentou, teve um momento um pouco de pararem de falar sobre, vamos dizer assim, né? Deu uma baixada de voz sobre esse assunto por diversos motivos. A própria, por exemplo, Encontro Nacional dos Pontos de Cultura ficou numa defasagem enorme por um tempo que não teve encontros nacionais dos próprios pontos de cultura. E que era uma iniciativa importante, né? Para fazer isso que o Sérgio acabou de falar, fazer rede, né? Exato. E aí não é só simplesmente ter um pequeno financiamento. A lei fortalece isso nesse momento de novo, né? Um processo meio complicado, porque como isso tinha um dividendo do ponto de vista dos recursos e um dividendo político, começou a haver uma exploração política disso, começou a haver um loteamento político disso, o que foi um momento de crise muito grande, porque de repente você criava um ponto de cultura e falava, foi tal fulano que fez, não sei mais o que, mas para oferir eleitoreiramente. Sim, vantagens. Vantagens eleitoreiras. Foi prejudicial. Então, sempre tem, a gente está o tempo inteiro dentro desse equilíbrio aí para evitar... Esse equilíbrio tenso, né? Equilíbrio tenso. Instável. Mas é muito legal que muita gente fala assim, né, que a política cultura viva, né, mais do que falar exatamente os pontos de cultura, a política cultura viva, ela acabou lidando com o avanço sobre a questão dos direitos humanos, sobre a questão da economia solidária, sobre a questão dos meios de comunicação, tantas rádios e TVs comunitárias, né? Então, assim, é muito bacana essa diversidade, inclusive de outras políticas se fortaleceram com o processo da lei. Da política como programa, e que eu tenho certeza que daqui para frente, como lei, vai voltar a ser fortalecida como lei. Mas aí a gente volta à proposta da Convenção da Diversidade Cultural, que vê a cultura como um elemento integrador dos processos, justamente de uma sociedade democrática, entendeu? E aí a cultura passa a ser a questão da cidadania cultural que Marilena Chauí desenvolveu antes, entendeu? Já na gestão Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Secretária de Cultura então desde você veja que nós, o PT foi pioneiro em todos esses processos, porque entendeu que a participação social, que também é uma exigência da Convenção da Diversidade, a participação social, que foi uma marca de todos os nossos governos em todos os níveis, entendeu? Já é também uma atitude cultural que está prevista na Convenção da Diversidade Cultural, da qual nós somos signatários, entendeu? Então, você veja que a cultura, ela tem um caráter político e estruturante dentro de um governo democrático absolutamente fundamental. Então, a gente não está falando de uma realização de pequenos projetos artísticos, mas de uma substância muito mais de civilização, civilizatória e de um processo de construção daquilo que da liberdade de expressão, da garantia da liberdade de expressão e da construção do processo democrático no seu sentido, construção dos modos de vida de uma sociedade, né? Exatamente. Das políticas de existência de uma sociedade. A cultura tem um papel fundamental em todos os sentidos, inclusive nos campos político e econômico mais estrito sensu pensado. E, aliás, pouco explorado ainda pelo Brasil, salvo talvez no universo musical, onde a gente é uma grande referência mundial, mas em outras expressões tem uma riqueza enorme e digamos que uma quantidade de investimento nesse campo ainda muito pequeno, historicamente pequeno. Nós vamos falar sobre isso já, no próximo bloco. Não sai daí.